Olá, minha admirável! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui começando o nosso podcast Admiráveis. Estamos no nosso nossa segunda temporada. Nossa, que maravilha! E eu estou muito feliz com a presença de cada um de vocês, com vocês que me acompanham aqui. E eu estou grata porque hoje eu tenho convidados maravilhosos. Essa temporada vai ser maravilhosa. Nós vamos falar sobre lifestyle, estilo de vida. Eu quero que você entenda que as nossas admiráveis precisam viver um estilo de vida abundante, abençoado, saudável, vitorioso, próspero. E é isso que nós vamos trazer aqui nessa temporada. E hoje nós estamos aqui com convidados maravilhosos, extraordinários. Estou aqui com o Dr. Alex. Dr. Alex Barros, um médico há muito tempo no mercado, que tem muita experiência, que vai trazer muito conhecimento para nós hoje sobre longevidade, estilo de vida, né? Hábitos de vida saudável. Estou também com minha amiga maravilhosa, Elmeci. Gente, que maravilha. Gente, sejam muito bem-vindos aqui. Elmeci, ela é bicampeã brasileira de fisiculturismo. É uma mulher com um currículo extenso, né? Já trabalhou, já foi administradora do shopping, é uma mulher que tem muita experiência também e vai trazer muito insights para nós, para as mulheres admiráveis. Estou muito feliz com a presença de vocês, sejam muito bem-vindos. Obrigado, a alegria é minha, o privilégio é meu, né? Tá aqui, duas mulheres extraordinárias, né? Fantástico. Que maravilha. E com um assunto tão importante para a gente, né? Isso. Nos nossos dias. É verdade. Gratidão, amiga. Até que enfim o nosso podcast saiu. Até que enfim. E eu estou aqui com o meu coração transbordando de gratidão, porque além de nós termos aí um relacionamento recente, né? Porque eu digo aí que é quase um ano, mas ele é tão gostoso, tão verdadeiro, onde a gente se conheceu aí na jornada de coach, né? Então, de cursos. Então, estou muito feliz de estar aqui, de estar compartilhando aí a minha jornada, tudo que eu tenho vivido e vivi e que tenho por viver. Tem muita coisa por vir. Muita coisa, muita coisa. Gente, que maravilha, sejam bem-vindos. Eu quero dizer, só deixar os recadinhos aqui para nossas admiráveis, para elas começarem a nos seguir nas redes sociais. Nós temos nossa rede social no Instagram, no YouTube, Pode Admiráveis, pode.admiráveis no Instagram. Então siga a gente nas redes sociais, compartilhe esse vídeo, compartilhe para suas amigas, porque hoje vai ter muito conhecimento, muita história de vida que vai te influenciar, te abençoar. E eu já quero começar hoje com tudo, porque nós temos que aproveitar muito esses dois aqui, né? O nosso tema de hoje é longevidade, né? Para que a gente possa viver mais e melhor, né? E a Elmeci é um exemplo disso, né? E o Dr. Alex, ele trabalha com isso, ele ensina pessoas, né? Ajuda pessoas a viver mais e melhor. E eu já quero começar com uma pergunta muito para vocês, assim, muito impactante para vocês dois. Como é que vocês esperam envelhecer? Meu Deus. Estão preparados? É um tema desafiador, não é, doutor? Eu estou me preparando faz uns dias, né? Ah, que maravilha! Eu acho que a gente se conhece, eu Messi, porque o esposo faz triatlo, né? E a gente entrou nessa onda. Tocantins aqui tem uma história do triatlo, com uma galera aí que já fez Ironman e tudo, e a gente foi treinar para isso, e a gente frequentava a mesma academia, né? E em 2012... Eu fiz 40 anos em 2012 e decidi que eu não ia ficar velho, né? Então, aí eu resolvi fazer um Ironman nesse ano aqui no Brasil, aquele Ironman Full, né? A gente teve aqui o Ironman que chama 70.3, que é a metade. E aí, em 2012, eu completei o Ironman, porque eu dizia assim, eu quero mostrar que eu não estou ficando velho coisa nenhuma. Que eu vou dar um balão no Alex com 25 anos. Meu maior competidor sou eu mesmo, nunca é alguém e tal. Eu sempre gosto de estar na companhia do pessoal que é alto nível, né? Eu sempre gostei de estar no meio da galera que faz a diferença. Mas o maior competidor, a minha maior concorrência sou eu mesmo. Eu queria terminar o Ironman e eu terminei. E a minha vitória foi, assim, 40 anos aí ressignificado, né?
Uau, uau. E eu estava estudando essa matéria e realmente a gente precisa se preparar. A gente precisa se preparar para, né, entrar né, para entrar na velhice, para você ter autonomia, para você ter uma vida saudável, né? E hoje a gente precisa cada dia mais estar preparado. E a Messi, ela tem um exemplo assim lindo que ela mudou toda a história dela depois dos 40 também, não foi, não, Messi? Exatamente. Eu tive uma verdadeira virada de chave aos meus 45 anos. Eu vou fazer 49 este ano. E eu decidi também que eu queria mudar a atmosfera e a frequência, não só da minha vida. Quando a minha decisão veio, foi pensando em mim, mas na minha família, nos meus filhos. Eu falei, gente, como que a minha próxima geração vai viver nessa frequência que eu estou vivendo hoje? Era um ambiente saudável? Era, mas ela tinha que melhorar mais. Eu vivia num mundo assim de muita cerveja, de muita festa, onde lá em casa eu tinha ambientes de muita festa. Foi legal, foi um ciclo que eu vivi. Só que eu parti e falei, gente, eu não quero isso. Para te falar a verdade, a primeira coisa que eu pensei não foi em mim, foi literalmente nos meus filhos. Eu falei, não quero isso para meus filhos. E, consequência disso, Deus me abençoou com um corpo mais saudável, uma mente mais saudável, porque eu fui buscar aquela perfeição da minha mente para eu conseguir vencer as vozes que vinham no dia a dia. Que são muitas, que né? são muitas. Inclusive do esporte, né, que eu decidi fazer, que era um sonho de criança. Eu sempre tive a foto da Graciane Barbosa, que não é nem atleta, mas é uma amante de musculação, um corpo sarado, no meu espelho. Só que eu nunca quis pagar o preço, né, de poder... Tipo assim, você lê uma história de uma Graciane Barbosa, ela nunca comeu um doce, ela nunca comeu um salgado, ela nunca... Aí eu falava, gente, eu queria ter um corpo desse, mas eu queria tomar alguma coisa para me nascer com esse corpo. Será que existe? Aí eu ia nos médicos. E tem que pagar o preço, né? Aí eu ia nos médicos. Será que não né? tem um remedinho? Será que não existe? E várias vezes, viu, doutor? Eu gastei muito dinheiro achando que tinha um milagre, assim, uma pílula mágica, né? Para poder eu ter aquele corpo sarado, aquela corpo. E, na realidade, eu fui viver o processo, né, para poder trabalhar mais a minha mente, né? Que foi até na época que nós nos conhecemos que eu vim entender, eu fui passar a me entender, para saber, para tratar as minhas dores, para eu ter o corpo que eu tenho hoje, né? E me passou de sonho para projeto, né? Para projeto. E foi algo mesmo. que foi assim, foi digamos que de uma... meio que de uma brincadeira, assim, de falar, não, mas atleta, eu com essa idade, já veio a crença da minha idade, né? Um atleta aos 45 anos, cheia de celulite, aonde eu vou aos palcos mostrar o meu corpo de biquíni. Então, eu tive que realmente, assim, quebrar a crença da idade e assumir a minha idade. E não ter a comparação. Durante a minha jornada ali dos primeiros campeonatos... Inclusive, eu estou na preparação, semana que vem eu estou indo competir. Que maravilha. Eu lembro que é em julho agora, todo julho. Julho. Julho, final de agosto. Esse ano vai ser agora, vai ser em Belo Horizonte, vai ser na próxima sexta-feira, dia 14. E aí é um esporte que exige muito mais da mente do que do corpo. É verdade. Porque você se comparar com as outras atletas, as atletas mais jovens, né? Nesse esporte não existe, igual o doutor Alex falou, é uma luta você com você mesmo. Você mesmo. Né? Não é com você, você que é minha concorrente. É verdade. O que eu evoluí, o que eu fiz, o que eu melhorei, né? É verdade. Doutor Alex, o senhor também teve uma virada de chave. O senhor trabalhava como oftalmologista, muitos anos como oftalmologista. Exato. O que aconteceu para você mudar e trabalhar hoje com estilo de vida saudável, emagrecimento, né? Trabalhando hoje com parte de suplementação. Qual foi a virada de chave? O que aconteceu para você? Tem aquela história de que você só fecha a porta depois que é assaltado, né? É verdade. Foi mais ou menos por aí. Apesar de estar no meio
do triatlo, desde 2012, né? Eu não mantive uma constância de treinamento e o estresse, né? A área médica, os médicos eles morrem mais cedo. Muito estressante, né, o trabalho. Morre mais cedo por quê? Muito estresse, muito trabalho. E aí o que é que acontece? Ninguém chega na sexta-feira, depois de muita pressão durante a semana, para dizer assim, eu mereço uma folga. Eu vou tomar um suco verde com uma salada Caesar. Ninguém faz isso, né? Ninguém não quer. Vou tomar todas e vou comer aquela picanha. É verdade. Né? Argentina, uruguaia e tal. Então, assim, eu tive doença na minha família, né? E aí, por causa da intensidade do tratamento, do que foi acontecendo, a gente teve que buscar alternativas de melhorar a saúde, entender o que era o processo da doença, como é que se instala, era um câncer, e o que acontece? O câncer é alimentado pelo açúcar, né? Ele tem que nascer num ambiente inflamatório, que é o que a gente mais tem hoje em dia. Então, você começa a entender alguns processos e, pegando o gancho do que o Melci falou agora, não é uma crítica à cirurgia plástica, né? Mas a maioria das mulheres procura uma saída rápida. É porque a medicina toda, até a minha medicina tradicional, eu estudei na Universidade Federal do Ceará, então assim, é uma boa formação, mas a gente sai de lá perito em doença, a gente não sai perito em saúde. Então Que você sai para forte diagnosticar a doença e tratar a doença, não para promover saúde. Pra promover então, saúde. a mente que eu digo assim é uma mente chamada alopática, né? Então assim, eu quero ficar bonita. Aí eu vou fazer uma cirurgia plástica. E todo mundo quer a cirurgia plástica da Virgínia. Mas ninguém quer o estilo de vida dela. Porque eu não sei qual é o estilo de vida dela. Mas ninguém se mantém bonita e assim, em forma e assim, com um corpo escultural só com uma cirurgia plástica. Não adianta. Eu me sabe, né? Precisa. Nem um atleta, nem nada. Assim, as pessoas veem um atleta, né? Com o fisiculturismo, é só puxar ferro. Não, tem uma maturidade muscular, tem um tempo, demora. Existe um treinamento, uma alimentação, uma abnegação, né? Uma ausência daquilo que às vezes você gosta por optar por um objetivo. Então, assim, nessa visão de pagar o preço, de saber que não é uma coisa automática, existe um estilo de vida saudável, né? Então, quando eu descobri isso, a minha lente mudou. Então, eu não conseguia mais olhar para um paciente de maneira unitária, né? A oftalmologia é extremamente cartesiana, extremamente precisa, mas muitas vezes você não tem tempo hábil para cuidar do paciente como um todo. E para mim aquilo era importante, impactou minha vida e eu comecei a querer impactar a vida das pessoas, para também, além de ajudar as pessoas doentes, fazer com que elas não adoeçam. Isso é mais importante. Fazer com que você não chegue ao estado de doença. Eu gosto tem um Dr. Life, né? Você já viu o livro do Dr. Life? Aos 57 anos ele está gordinho, né? Ruim, está com o pé na cova, um pé para dentro do caixão. Com 73, o cara é um aço. Olha só. Você precisa ver, tem a foto dele, Dr. Life. Aos 73 anos, um cara top, então assim, muito bem. Com músculo, e aí o que acontece? Hoje a gente vê nas academias, né? As meninas de 45 anos estão dando pau nas novinhas. Você tá vendo aí as meninas de 45. É verdade. Tem aquela MC Moia, né? Que aparece no Instagram, que ela tem 56 anos. Pensa num corpo. E aí tem a Adriana, que também é muito conhecida, tem 63, 64. Perfeita. A vovó, não tem nada de vovó. Então, isso mudou já, virou a chave. Virou então, aquela história da mulher de 60 anos com roupinha de dormir, né? Pijaminha, vovozinha, acabou, já era, já Elvis, né? E até tem essa pergunta aqui, que hoje os 40 é os novos 30, não é? Vamos falar a verdade, porque a gente acho que é o novos 20. É verdade. Os 50 é os novos 30 e aí por aí vai, porque mudou. E isso mudou graças ao nosso estilo de vida, de buscar uma vida mais saudável, de buscar essa saúde, longevidade, exercício físico. Sabe o que eu queria saber de vocês? Qual é a rotina? Pode. Deixa eu só completar uma coisinha aqui, ó. Aí eu comecei aqui a prova. Ela é a prova de que, assim, hoje, a quarta causa de morte isolada é o sedentarismo.
Eu vi um relatório essa O semana. exercício físico é bom para tudo. A parte muscular, assim, o que é indicado? Puxar ferro. O número 1, né? É o resistido, porque a musculatura é protetora para tudo, inclusive Alzheimer. Saiu um estudo recente na Universidade Fluminense que o exercício físico melhorava a memória dos ratinhos em laboratório. Que é um membro inferior, o treinador, eu esqueci o nome dele, que é o do Rio de Janeiro, que treinou até o Ronaldinho, o Fenômeno, que ele deixa claro que o exercício físico, aliás, a musculatura de membro inferior está relacionada à longevidade. Uau! Então é 100 anos para mim. Porque Nós vamos chegar aos 100. Vamos, com certeza, com certeza. Doutor, sabe o que eu queria saber? Do senhor e da Elmeci. Pode começar pelo senhor. Qual é o seu estilo de vida? Qual é a sua rotina? O que você faz? Como que você faz? Que hora que você acorda? Quero saber essas coisas. Por quê? Porque eu sei que essa rotina, são esses hábitos diários aqui que fazem, né, com que a gente chegue a ter uma vida mais saudável, que a gente chegue mais longe, né? Aninha, nós temos um suco para os nossos convidados. Que a água tá ótima, tá ótimo. Você não aceita suco, não? Eu sou filho de militar. Eu sabia, quer dizer. Eu sou filho de militar. Então eu sempre acordei cedo. E eu sou TAC desde pequeno, então eu durmo pouco. Só que antes eu me vangloriava de dormir 1 da manhã. Hoje eu sei que o sono é fundamental. Os atletas internacionais, uma das condições obrigatórias do bom treino e da boa evolução é dormir 8 horas. A criança não cresce se ela não dormir. E o músculo também, né? E o músculo também. E o ritmo circadiano, o seu corpo precisa que você durma antes das 11. Tá, então eu quero começar. O senhor dorme antes das 11, é isso? Durmo antes das 11. Antes das 11. Acordo 4 da manhã. 4 da manhã? Ou antes, às vezes. Sério? Isso é verdade? É. Meu Deus do céu. É só olhar o Instagram. Ver o Instagram, eu posto lá. Não tem como marcar, Meu não. Jesus, 4 horas da manhã. Aí o senhor acorda 4 horas, dorme antes das 11 e acorda 4. Aí o senhor faz o quê? Já começa... Começo, aí eu tomo super coffee, preparo o super coffee para minha esposa, a gente tem um suplemento, a gente toma, aí a gente vai junto, 5 horas nós estamos na academia, 5 horas da manhã. 5 horas já vai para academia. Na academia, porque assim, no dia a dia, para quem, ela é empresária ainda, né, só que é do esporte, mas eu estou dizendo assim, a gente que trabalha, é difícil você tirar um tempo durante o dia, não é? Então, para quem tem uma vida corrida, ou você paga de manhã, ou é difícil pagar o resto do dia. É mais difícil. Aí entra filho, tal, casa, compromisso. A rotina. Então a gente vai 5 da manhã. E aí toca o barco, toma café quando volta da academia, um café saudável, carboidrato de alto índice glicêmico, baixo índice glicêmico, proteína, né, whey, almoço saudável. O senhor pode traduzir para nós. Qual é essa... Não, um café não tocantinense. Não, só conta para nós assim, um dia só, um exemplo, por exemplo. Pronto, hoje de manhã, 2 torradas com 2 ovos. Com 2 ovos. Isso, café preto sem açúcar. E aí o senhor pode comer uma frutinha ou sim, não? Pode? Um pouco de uma porção de fruta, sim. Tá. Almoço, muita folha, né? Um pouco de carboidrato e proteína, né? Entendi. Carne branca. Aí jantar, mesma coisa, mas tem lanche, aí você, às vezes com fruta, com um carboidrato mais leve. Pode uma castanhazinha? Pode, tem uma quantidade, não pode um saco, não pode 3 mãos cheias. Aqui tá muito. Dá para nós todos, né? Eu acho que aqui é você, para eliminar as calorias disso aqui, eu acho que deve ser uns 7 quilômetros correndo. Meu Deus do céu. Eu postei sobre as balinhas, né? Você diz assim, 10 castanhas é 5 quilômetros. Eu vi. 10 castanhas, 5 quilômetros. Tá. E muita água. Olha. Muita água. E muita água, né? Água da Elmeci. Muita água. Elmeci, e a sua rotina? Eu quero saber como que é. Uma vez, eu lembro que a gente estava em algum lugar, você falou, Esli, eu tenho que ir embora, porque eu faço 3 cardio por dia. Inclusive, eu vim pronta já para o seu cardio. Então, me conta. Eu também acordo muito cedo. Eu, por volta de 4, 5 horas, às vezes eu acordo até 3 também.
E... Meu Deus. Mas que hora que você dorme? Eu durmo cedo. 9 da noite. 9 da noite. Eu já sou tipo criança, assim. Sabe aquela que o olhinho vai caindo? Nossa, eu preciso dormir. Minha força. Um dia uma pessoa falou, Messi, quando você fica triste? Aí eu olhei pro meu bem assim e falei, meu bem, eu acho que é quando eu não durmo. Eu fico aquela criança tristinha porque quando eu não durmo. Então, assim, dormir para mim é fundamental. Tipo, 9 horas ali da noite e mais por volta de 4 horas no máximo também, eu já estou acordando. O que eu faço? Amiga, eu aprendi a fazer o meu devocional. Então, eu tenho um estudo bíblico. Tanto eu aprendi a orar também junto com meu esposo. Então, nós já estamos aí quase 2 anos que nós dois fazemos isso juntos. Isso fortalece a nossa mente, fortalece o nosso lar. Então, isso é fundamental para nós sermos fortes dentro do nosso propósito. Então, a gente acorda cedo. Primeira coisa, a gente toma o café preto também. Meu bem já faz ali, ele ama café. Então, a gente toma o café e faz o estudo bíblico. A gente compartilha ali, demora mais ou menos 1 hora. E aí, depois disso, eu vou fazer 1 hora de cardio em jejum. Eu faço cardio em jejum. Eu tenho minha bike, eu tenho minha esteira dentro de casa, mas também gosto muito ao ar livre. Eu acho que uma caminhada ao ar livre, ela faz você também, assim, ter criatividade, a tua mente. Pensa melhor. Tipo, principalmente se você for num local, assim, que até fala um parque, aquele parque verde, com certeza você tem uma conexão. Eu vejo muito você lá perto de casa, no Parque dos Povos Indígenas. Vejo muito você lá. Eu gosto muito de fazer ao ar livre, porque refrigera a minha mente, sabe? É um momento também que eu e o meu esposo, a gente conversa. Então, assim, a gente tem um momento ali de oração, mas numa caminhada a gente troca ideias, fala de filho, enfim, ele é muito meu companheiro, então a gente conversa muito e é um momento que eu acho, assim, muito importante. Então, eu tenho esse cardio e quando ele vai correr hoje mesmo, no sábado, ele correu 21. Aí, às vezes, ele também tem a atividade dele, eu faço o meu cardio. E aí, no meu caso, como eu sou atleta, depende muito do momento da minha alimentação. Sabe? Por exemplo, agora, eu estou bem restrita. Hoje mesmo eu entrei com 0 carboidrato. Então, assim, a minha alimentação ela é diferenciada das pessoas normais. Mas quando eu estou no período de bulking, né, que é um período de ganho de massa, é fonte de carboidrato e fonte de proteína em todas as refeições. Então, no pré-treino, pós-treino, no meu almoço, no meu lanche. Então, são alimentos saudáveis, que envolve muita proteína e carboidrato. Pode comer pão? Pode. Pode comer arroz? Pode. Comida, né? Comidas. Pode comer feijão? Pode. Pode comer... Enfim, a gente, como atleta, a gente pode comer de tudo, com equilíbrio. Né? Por exemplo, pode comer... Vale ressaltar, porque você está gastando muito, exatamente. Né? Aí, no meu caso também, porque o processo de ganho de massa muscular, ele é através do seu alimento. Tem muita gente que fala, meu Deus do céu, eu não estou ganhando massa e tudo, e eu não posso comer arroz, eu amo arroz. Como arroz? O que o arroz tem a ver? Tu tem que comer o arroz. Então, assim, para você conseguir ganhar a massa muscular, você tem que comer, que é igual a criança. A criança, a gente pega, né? O Dr. Alex falou isso. A criança tem que comer e dormir para crescer. É igualzinho nós. Comer. Agora, eu posso comer um almoço e comer um bolo de aniversário? Não. Eu posso... Vou contar uma história da Elmeci. Um dia eu cheguei na casa da Elmeci, ela me ofereceu, doutor, um bolo desse tamanho, mas um pedaço grande, um bolo de chocolate com cobertura, não, de cenoura com cobertura de chocolate. Aí, olha só, isso virou uma chave na minha cabeça. E ela pegou um cookiezinho de whey e foi comer o cookie e eu com um bolão lá na minha frente, né? Aí o marido dela virou para ela e falou assim, meu amor, você colocou esse bolo para sua amiga, você comeria esse bolo? Por que você deu para ela? Gente, na hora que ele falou isso, sabe quando vira uma chave? Eu falei, gente, é isso. Se o Messi não tá comendo esse bolo aqui, eu também não vou comer, não. Se ela consegue ficar sem comer o bolo, por que eu não consigo também? Não é verdade?
É em parte. Aí o que aconteceu, eu falei, não quero esse bolo aqui, não. O cookie você foi? Não foi o meu bolo. Eu falei, eu quero esse cookie aí. Foi. Mas olha que interessante, né? A gente saber, ter assim, uma noção do que a gente pode comer, do que aquilo ali representa para a nossa saúde e a gente ter sabedoria na escolha, porque a gente tem poder de escolha. O senhor acha que não, doutor? Eu disse em parte porque, assim, tem na área de perda de peso, existe muito preconceito ainda. E eu quero falar especificamente de obesidade, né? Obesidade é uma doença. Existe um desequilíbrio bioquímico. E aí eu vou usar um exemplo assim, a gente é viciado em alguma coisa. Você tem que ter uma fonte de dopamina. Então, a Mercê é viciada. Em quê? Em treino. E assim, o exercício, ele libera uma carga de endorfina, ele libera um monte de substâncias maravilhosas. A própria irisina, que foi muito comentada no Covid, que é um fator protetor. Quando você faz exercício físico, você libera a irisina, que é uma miocina, ou seja, uma substância liberada pelo músculo que melhora a imunidade. E a dependência desses momentos de prazer, vou especificar um pouco mais. Mulher na TPM, ela está muito nervosa, o que é que ela faz para dar... Pronto. Por quê? Porque na hora que você coloca o chocolate na boca, ele libera pela terminação nervosa dopamina. Aí ela relaxa. Então a gente tem que conseguir, por isso que eu digo assim, o chocolate é uma fonte de dopamina, de serotonina. Então você tem que trocar. Inclusive, pela academia. Doutor, por exemplo, no meu campeonato, né? Antes de subir no palco, a gente faz um trabalho de carbar, que a gente fala, e ingere doce, né? E, tipo, antes de subir no palco, você põe um tabletinho de chocolate, você come antes de subir. Porque ele te dá ali aquela... Energia que você precisa. E a dopamina, entendeu? Então, porque lá no palco você precisa estar com muita energia, né? Você faz um yes também? Eu faço. Tem que fazer um yes antes de subir. Fica olhando assim. Quem é essa doida? Pensamento, né? Eu faço isso. Uma ativação do estado de recurso que deixa você, né? Libera os hormônios para você ficar mais forte ali, mais concentrado naquela atividade que você vai fazer, né? Então, assim, nessa história, a gente tem que escolher uma fonte, porque se você só retirar o chocolate, o açúcar, você não está substituindo. Então, aí entra a proteína, entra o exercício físico, entra as suplementações. Então, existe muita bioquímica que ajuda. É o que eu digo assim, você pode fazer... Eu digo para todo paciente que senta na minha mesa, geralmente diz assim, ó, eu queria emagrecer naturalmente. Eu disse, ó, você não engordou naturalmente, mas... Né? Existe um preconceito dizendo assim, você precisa criar vergonha na cara, fechar a boca e andar na Praça do Índio. Algumas pessoas conseguem isso, mas eu digo que a minoria. E doutor, a ajuda bioquímica é fundamental. E outra coisa, tipo assim, ó, hoje mesmo eu fui para a academia na Misericórdia, né? Tipo assim, meu Deus, me dá forças, porque eu preciso treinar com gente, carbo vocês estão ouvindo isso? Eu falei, me dá... O Messi tá falando que foi pra academia. Fui e sem assim, ó... Se esforçando, olha que aí que lá forte. Na entrada da academia tem o café, eu falei, vou tomar um café para me dar uma animada. Aí fui, aí tinha um professor fora, eu falei, meu Deus, eu preciso de força. Aí ele falou assim para mim, a hora que você fizer o primeiro, vai vir a força. E aí eu falei, verdade. Vou chegar lá e vou fazer o primeiro. Aí é isso que ele falou, te ativa ali, já começa a ativar. Aí pronto. Eu quando também você tá não lá, fui você animada hoje de manhã, não. Não fui, fui não. na força do ódio. Gente, hoje eu tava animada pra ir, só hoje. Tem dia que não é bom, não, dia. Nossa. Tem dia que não é bom, não. Você vai pela rotina. Tem dia que é acordou, obrigado. vai embora. Você vai porque tem que ir. Eu tenho vários... Sabe o que eu faço? Quando eu vou, que eu tenho que ir, que eu saio, gente, todas as vezes eu saio assim, alegre, gritando dentro do carro, bem assim, meu Deus, eu consegui! Sabe? Me parabenizando, porque é uma coisa que quando a gente celebra, isso além da endorfina que liberou tudo, eu tô celebrando, né, uma conquista. Sim. Uma conquista que eu tive ali. E aí, quando a gente celebra, gente, a gente dá energia para no outro dia você fala, eu vou de novo, porque eu consegui ontem.
né? Então, assim, é uma forma da gente continuar. Porque não é fácil todo dia mesmo, não. Mas você viu o exemplo aqui, né? Que, assim, a motivação, ela nunca é suficiente. Eu digo assim, às vezes a pessoa diz, eu queria motivação. A disciplina é superior à motivação. Porque no dia que falta motivação, tem a disciplina. Você diz assim, eu vou levantar e vou porque eu tenho que ir. Acabou. Tenho que ir. Porque o Messi, ela tem uma motivação muito grande, que ela vai subir no palco essa semana que vem. Mas a motivação acaba. Mas ela precisa. Mas hoje ela foi, né, pela disciplina. Gente, tanto que é importante. Mas sabe o que aí eu trago, amigo? Um dia desse eu descobri. Que aí isso aí está envolvido lá com os nossos valores e a nossa honra. Sabe? Aí aí vem ali aquela cobrança interior. Por isso que tem que ter um alinhamento também de valores e de princípios. Sim. Né? Porque aí, meu Deus, eu tenho que honrar até a nação brasileira, né? As mulheres, eu tenho que honrar ao governo do estado, que é meu patrocinador, eu tenho que honrar a Black School, que é minha patrocinadora, eu tenho que honrar demais patrocinadores que são meus parceiros, meus patrocinadores. Está ligado aos meus valores de honra, né? Eu tenho que honrar, eu não posso brincar. No meu contrato com a Black School, doutor, eu tenho lá que a empresa de suplementos que é minha patrocinadora, se eu perder o shape, eu perco o contrato. Eu falei... Já pensou? Eu não posso brincar. Não pode né? brincar. Então, eu penso que tem que haver aí um alinhamento, uma congruência de valores, amiga. Congruência. Congruência de valores. E é isso que faz a gente né? continuar no projeto. E eu acredito que independente de você ser atleta, sabe? Para tudo na vida. Para a vida, né? Para a vida. Eu costumo brincar, às vezes, pegando um adolescente. Você gosta de estudar? E o cara diz, não gosto não. Ele se empatou, que eu também não gosto não. Nunca gostei. Sempre gostei de jogar bola, assistir sessão da tarde. Isso assim, é bom. Sempre é muito bom. Eu estou melhor. dizendo assim, quando alguns gostam de estudar, mas quem estuda, na maioria das vezes, estuda por uma disciplina, por um objetivo, um alvo, um compromisso. E fica cada vez mais evidente isso, porque você faz opções. Ou eu assisto um filme, ou eu estudo. Ou eu fico no celular, ou eu estudo. E aí você tem que decidir. E é a disciplina que sustenta isso. Doutor, a gente falando de disciplina, o que assim, é mais importante para a gente ter essa vida longa e saudável? Alimentação, exercício físico, o senhor falou de sono, qual assim, tá tudo interligado, me conta aí, assim, qual é a sua visão? Eu esqueci de colocar na minha rotina uma coisa que o Messi comentou aqui, né? Quando eu volto da academia com a minha esposa, a gente escuta o Júnior Rostirola no o devocional no Spotify. Café com Deus Pai. E a gente escuta, a gente tem muito acesso a um pastor de Goiânia que chama-se Roberto Naves Amorim, que ele atinge milhares de pessoas. Então, assim, o devocional de ouvir uma palavra é, às vezes, de suma importância. Mas eu cultivo um hábito de ler a Bíblia há muitos anos. Muitos anos. E para mim, eu acho assim, a base é Deus, porque eu sempre entendo o seguinte, você pode fazer planos, né? E eu lembro de uma parábola que o cara plantou, deu muito bem, ele disse, eu vou construir outro celeiro, vou guardar o que eu tenho, estou tudo bem, vou viver a vida regaladamente. E aí a palavra, né? Inclusive Jesus dá como exemplo e diz assim, olha, loucos, essa noite vão pedir a tua alma, o que é que você tem para Deus, né? Então, assim, Deus pode chamar seu número de uma hora para outra. Então, a base, em primeiro lugar, para mim, para a longevidade, Deus, né? Espiritual. E não é só Deus de colocar, vai dizer assim, você tem que ter algo em que você invista como Deus para que você tenha princípios, né? O que o Messi falou, alinhamento de princípio. Né? Eu tenho como cristão, que é a palavra, né? E aí diz assim, a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, ter acesso à palavra diariamente é como tomar banho, é como comer, como alimentar, como fazer exercício. Então, aquilo ali você tem que estar o tempo todo renovando. Né? E, a partir daí, você desenvolver princípios e aplicar aquilo no dia a dia, né? Porque é saudável. Até porque, assim, o câncer pode vir de uma mágoa não resolvida. É verdade. Uma das coisas que a gente aprende na Bíblia é perdão. E para quem vive casamento,
Você passar mais de 10 anos casado, com certeza, ou você vive sofrendo, ou você aprendeu a perdoar, a lidar com o perdão, porque a gente erra o tempo todo. A gente magoou o parceiro, a esposa, o esposo. Então, assim, você tem que aprender a lidar, voltar e reiniciar. Então, eu acho que o princípio base, para mim, é esse. Aí o resto vem um conjunto de coisas que não podem ser separados, né? Sono, alimentação, exercício, água, né? Lazer, né? Ter boas companhias, né? Ambientes tóxicos. Né? Aí a gente vai falando, não vai dar tempo de entrar, mas, por exemplo, fala muito de testosterona para a mulher, né? Para melhorar a libido, que a mulher tá. Eu digo assim, primeiro, o Viagra emocional é a admiração pelo marido. Se perder a admiração pelo marido, eu acho que pouca coisa funciona. E o meu professor, eu sempre cito ele, meu mentor, né, o Dr. André Vinícius, ele é expert em hormonologia e ele cuida de mulheres de maneira maravilhosa. Inclusive, tem até o vídeo dele no documentário da Adriane Galisteu, né? Que teve há 15 dias atrás. Exatamente. A gente vai ter um evento agora em agosto, né? Junto, um evento separado dos mentorados dele aqui no Brasil. Eu estou como único mentorado dele aqui no Tocantins, né? De saúde da mulher, né? Mulher mais 40. E aí ele diz uma frase muito interessante, que diz assim, não adianta uma mulher estar deitada numa banheira de testosterona com um relacionamento tóxico. Não vai funcionar. Adiantar. Ela não vai estar bem, né? Emocionalmente. Não, a mulher, a testosterona, eu postei há pouco tempo, é o 9º item da libido baixa. O primeiro é estresse. O estresse é a primeira coisa que baixa a libido da mulher. E aí, a primeira que ela quer colocar, que ela quer injetar, que ela quer fazer, não é o testosterona, de novo, é aquele pensamento, o pensamento alopático, o pensamento de farmácia que a gente tem. Pressão alta, me dá um remédio. Diabetes, me dá um remédio. Aí eu não vou na avaliação de quê? Eu preciso ver o que é que está me levando, meu estilo de vida, minha comida, meu estresse, né? Meu sedentarismo. É aquele pensamento alopático, quero ficar com um corpo legal, vou fazer uma cirurgia plástica. Eu vou tomar um determinado remédio para poder... Não, esquece a base, né? Então, se você não for na base, você não resolve de maneira contínua, de maneira sequenciada, longeva, você não muda. É verdade. Eu lembro, se eu falando isso, eu lembro de uma época da minha vida que eu não fazia atividade física e eu estava com dor de cabeça, com dor nas costas, dor com tudo quanto é lugar. No estômago. Aí eu fui no neurologista, aí ele virou para mim e falou, você vai ter que fazer atividade física, porque sem atividade física não vai adiantar eu passar remédio para você. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui no médico do estômago. Aí ele falou... No gastro. Aí ele falou, você vai ter que fazer atividade física. Eu falei, não é possível. Aí eu fui em outro. Eu fui em 3. Eu sei que eu fui em 3. Aí os 3 falaram a mesma coisa. Você tem que fazer atividade física. Eu saí tão zangada. Eu falei, que negócio de atividade física? Não é possível que a atividade física resolve tudo na vida da gente. Eu quero um Aí remédio. eu falei, eu vou fazer esse negócio de atividade física pra eu ver. Sabe quando você vai zangado? Porque, tipo assim, todo mundo falou que era isso. E eu comecei. Tô alegre. Depois que eu comecei, eu passei muito tempo sem sentir uma dor de cabeça. Sem sentir... todos esses problemas desapareceram. Eu fiquei tão impressionada com isso, porque eu falei, meu Deus, como que pode? Eu não imaginava a importância da atividade física. E talvez, né, tem alguma das mulheres que assiste a gente que ainda acha que realmente isso não é tão importante. E isso muda a vida da gente, muda a nossa história, né? E a atividade física traz benefícios que a gente nem imagina. Tem um relatório que eu li essa semana da OMS que diz que em 2030 nós vamos ter não sei quantos milhões de pessoas com problemas de saúde, cardíacos, estresse, depressão, por falta de atividade física. Olha tanto que isso é forte. Né? E aí, quando a gente traz El Messi aqui, é para trazer um exemplo para essas mulheres, né? El Messi, ela é fisiculturista, bicampeã, uma mulher que, né, tem muitas atividades. E tem dia que ela não está animada, mas ela vai a si mesma, um exemplo de disciplina,
né? Um exemplo de que a gente pode, mesmo quando está difícil, mesmo quando a gente não quer, não tá animado, né, o Messi? Mesmo diante dos compromissos, porque às vezes ela vai para muitos compromissos, mas ela, eu tô aqui, eu vim, compareci, mas agora tá na hora do meu cardio, e ela vai. É muita disciplina, gente, é muito lindo isso. Né? E aí, se a gente entender isso e começar a agir dessa forma, né, a gente pode mudar a nossa história. Eu comecei fora da curva, né? Porque assim, o dela envolve um ambiente de atleta, mas assim, no dia a dia, eu estava até explicando para uma paciente, dizendo assim, olha, se você encaixar o exercício físico, você tem uma atividade intelectual que acha que o exercício vai te atrapalhar no seu desenvolvimento intelectual, de estudar, de trabalhar, de desenvolver, quando na verdade ele vai potencializar tudo que você faz, melhora, como você disse, melhora a dor de cabeça, dor nas costas, dor de estômago e tudo, inclusive melhora a sua capacidade, seu rendimento emocional e intelectual com o exercício físico. O dela é porque ela tem um aspecto alto nível, né, de competição, mas o exercício físico para o dia a dia, ele é fundamental. Mas olha, doutor, eu quero enfatizar aqui que, tipo assim, as pessoas, no geral, têm essa imagem de mim com relação a eu ser atleta, mas eu sou uma atleta que, enquanto as atletas são jovens e tudo, eu já estou descendo a ladeira, como diz minha mãe, né? Porque eu já estou prestes a fazer 50 anos. Então, eu, comparada às demais atletas, é muito desafiador para mim eu evoluir os meus músculos, a minha flacidez. Porque você não começou de novinha, Isso. né? Então, assim, o meu desafio, ele é tipo para uma pessoa normal que quer evoluir também. Só que eu dentro do esporte, assim, o meu esforço é muito maior do que outros atletas, né? Então, que é tipo para uma pessoa que está começando, por exemplo, não, mas aí o Messi já é atleta, olha lá, ela já é isso. Mas o meu desafio como atleta também é gigantesco para eu poder, por exemplo, do campeonato do ano passado para este ano. Eu tive que evoluir pontos que são muito difíceis para uma pessoa da minha idade, que é glúteo, que é perna, sabe? Eu tive que fazer, acredito que eu evoluí, hoje eu tive o feedback do meu treinador, do meu coach, aí eu comecei, acho que deu certo a nossa estratégia. E aí eu vou bater numa coisa que é interessante, até para as mulheres que vão nos ouvir, para dizer assim, por que isso acontece? Existe um elemento do hormônio do crescimento nos jovens que está presente, que é o IGF-1, que é fundamental, que declina na nossa idade, né? Um outro problema na mulher... Não, eu nem digo ladeira abaixo. Vamos esquecer essa mentalidade vira-lata da idade, né? Que eu também luto contra essa mentalidade aí. Mas assim, o que acontece? As mulheres também entram no declínio hormonal, o homem também. E hoje é impressionante a quantidade de homens com testosterona baixa aqui. Eu estou falando de reposição. E a mulher, quando chega perto dos 50 anos, ela chega perto da menopausa. Lembrando que ela tem um histórico de que pode demorar de 5 a 10 anos já com redução hormonal. Isso dificulta. A mulher produz... Assim, a gente pensa assim, mulher é estrogênio. Homem é testosterona. Não, eu tenho que ter estrogênio. A mulher tem que ter testosterona. Então, quando ocorre um declínio, é difícil para ter musculatura. Lembrando, o idoso, a luta dele é a sarcopenia, porque o metabolismo dele diminui, porque os hormônios diminuem, a massa óssea. Por isso que o exercício físico resistido é fundamental. Doutor, fala essa questão de suplementação para nós. Quando ele fala, fala assim, só dá uma dica. O que é bom, por exemplo, da gente suplementar no dia a dia nosso, de uma pessoa normal, sem ser... Olha para mim. Eu vou colocar coisas que são básicas. Básicas, isso. Ômega 3. Ômega 3, eu vou anotar, olha, tá? Olha, ela já copiando a receita. Ômega 3. Por que o ômega 3? Porque a gente vive num ambiente inflamatório. A maioria dos alimentos que a gente tem vem de que? Origem de milho e trigo, né? Que tem mais ômega 6, é mais inflamatório. O ômega 3, que é peixe, né? Que é salmão, né, o que é o mais conhecido, ele é anti-inflamatório, né? Então, assim, a gente não tem esse hábito de consumir. E é importante ter esse equilíbrio. A gente precisa ter um ambiente
que tem uma defesa, mas não pode ser um ambiente inflamatório. Tanto que a obesidade é uma doença crônica e inflamatória. Então, essa inflamação abre espaço para um monte de outras coisas, como diabetes, pressão alta, infarto, AVC e câncer. A obesidade está ligada a 13 tipos de câncer. Nossa, que forte, hein? A obesidade está ligada a 13. E outra, né? Lá no AC Camargo, eu recebi de um amigo, ele faz trabalhos lá, ele é um excelente oncologista. E assim, ficou claro que, por exemplo, a quimioterapia reduz a volta do câncer em 15%. A perda de 10% do peso para a mulher que está obesa fazendo tratamento de CA de mama, reduz em 30% a recidiva do câncer. Mais do que a quimioterapia. Olha Exato. que forte, gente. Por causa do ambiente inflamatório, por causa do ambiente nocivo, né, que a gente tem. O tecido gorduroso não é uma coisa inócua, não. Ele produz citocinas, produz inflamação, produz substâncias que atrapalham a nossa saúde. Então, o ômega 3, importante. A cúrcuma, por conta disso, a cúrcuma é maravilhosa. Isso aí tudo eu tomo, tá? Você Ó. tá perguntando para você, Cúrcuma. ó. Aí, ó. Vai confirmando, mas eu vou falando Vai aqui falando como aí, médico, vai falando. Ela vai falando. tá falando para ela, mas eu tô escutando aqui. Aí, ó. Pois é, ela já Não, faz mas é tudo. porque ela já tá nesse Pois nível. é, E aí... E ela sabe que sempre... Sabe assim, o que eu tomo? Todo de manhã, um shotzinho com cúrcuma, limão, vou até falar, limão, eu coloco um pouquinho de água, cúrcuma, gengibre termogênico, né? e própolis, Excelente. própolis verde. Aconselha, por exemplo, no gengibre, se você não faz, mas é interessante, associar a piperina, a pimenta. Pimenta. Porque a cúrcuma A sozinha... caena? Eu tenho. A cúrcuma sozinha ela é anti-inflamatória, mas ela tem uma dificuldade de absorção digestiva. Quando você associa com a piperina, você aumenta a potência dela em 200 vezes. E quando você faz intramuscular ou endovenosa, você aumenta em 500 vezes a potência da cúrcuma. Uau! E tem como fazer isso? Tem. Uma injeção injetável de cúrcuma. Cúrcuma? Olha Meu só, Deus, essa que eu não legal, não sabia. Não, então vamos... Ó, Até para lesões, eu quero é saber interessante. isso aí. Eu tenho um colega que tinha assim, uma dor no quadril por uma inflamação e ele melhorou muito. Ele via tomando anti-inflamatório potente a cada semana e começou a fazer uso de cúrcuma e melhorou absurdamente. Que forte. Já não tomava anti-inflamatório. Olha, essa eu não sabia. Ômega 3, Ômega cúrcuma. 3, cúrcuma, vamos lá, coenzima Q10. Amo também. Essa daí eu não tô sabendo. Coenzima Q10 é maravilhosa. Olha, você tem que marcar uma consulta com o Eu já doutor. vou marcar essa. Eu vi que a agenda tá aberta. Tem a agenda aberta aí, já Vambora, vamos divulgar isso, porque, gente, nós precisamos desse cuidado, de um direcionamento médico. A gente tem que entender que pra gente ter vida saudável, vida longa, com autonomia, eu preciso começar hoje. Exato. Olha, eu preciso começar eu hoje. tenho as minhas mentorias e as minhas mentoradas, né? A primeira coisa que eu falo, busca o médico para poder saber como que você está e o que você merece tomar. Porque nós todas precisamos dessa orientação do que fazer, né? A orientação médica, enfim, da regulação do... Não ficar na automedicação. Na automedicação. automedicação. Eu me toma, eu quero tomar. Gente, eu tenho milhões de direct. Esse final de semana, eu comecei a me passar a lista de vitaminas, porque eu posto todos os dias. Aí tá, me passa a sua lista de vitaminas. Mas não é assim, sabe? Você tem que saber... Cada corpo precisa de uma coisa claro diferente. que um shot que você toma ali, que são coisas comuns do dia a dia, tudo bem, mas tem vitaminas... Coisas que específicas, né? Específicas que precisam de orientação médica para poder você repor as suas vitaminas. De repente, o teu caso é injetável. Está tão baixa. Porque tem a vitamina D, né? A vitamina D, por exemplo. A vitamina D eu já tomei injetável. injetável. Você precisa tomar um injetável porque a sua absorção não é tão boa. Lembrando que o intestino, às vezes, o próprio intestino está inflamado e a absorção dele não é boa. Doutor, vou contar uma história para o senhor. Uma vez eu fiz um exame, eu estava com zero de vitamina C. Acredita? Vitamina C ou D? Vitamina C. Não, vitamina C mesmo. Na D tinha um pouquinho lá, que a gente estava tomando. Eu fiquei tão impressionada com isso, eu falei, gente, e aí me falam que essas efervescentes não servem para nada, onde é só no alimento, como que é? A gente pode tomar vitamina C injetável também? Tem injetável, você pode fazer uso
de comprimidos, você pode fazer uso nos alimentos. Na verdade, um alimento que tem muita vitamina C é a acerola, né? Acerola. A acerola é muito melhor do que laranja. Aham. Muito melhor. E a laranja tem muita fruta. Se você tomar só o suco de laranja, você corre o risco de estar estimulando demais sua insulina, porque tem muita frutose, é muito... eu vou tomar só um suquinho de laranja. Nossa, eu não tomo, suquinho não. de laranja é roubada. É roubada. Eu teve outro paciente que disse assim, doutor, não sei porque que a minha insulina está tão alta, porque eu só como fruta. Eu disse, assim, o meu prezado, qual é a fruta que você come? Disse, é manga, melão, mamão, uva. Só fruta doce. Só frutose lá em gostoso. cima. Melancia. É muito bom. Melancia. Mas ele comia umas 2, 3 vezes por dia uma boa quantidade de frutas que tem uma quantidade de frutose que acaba elevando o índice glicêmico, estimulando a insulina, estimulando lá a formação de gordura. Então, assim, não é tão simples assim, não. Você precisa, por exemplo, pegar uma vitamina C e fugir, por exemplo, do suco de laranja, entrar na acerola, tem um caju também, diminuir a quantidade de açúcar, se for adoçar com açúcar também. Não adiantou nada, atrapalhou tudo, aí já inflamou tudo, porque o açúcar é muito inflamatório, não é isso? O açúcar em excesso, ele é muito ruim. Assim, a gente não é contra o açúcar, não é contra o carbo, mas, por exemplo, chega uma hora que a quantidade é exagerada, né? Você não consegue lidar com aquela quantidade. Né, não consegue lidar com aquela quantidade. O açúcar não é ruim em si. Além desses 3 aqui, conta só mais um aí para nós. Assim, Entrou a vitamina D. Vitamina né? D. Entrou aí? Não tinha anotado não. Vitamina D. Vitamina D. Magnésio. Magnésio, gente. Ixi, magnésio tem não vários. acredito. Tem também. Um polivitamínico com vitamina E. Isso. Né? Com vitamina... E eu aconselho assim, só para entrar, ela entrou no polivitamínico, eu aconselho você pedir uma orientação e pegar assim uma quantidade adequada, porque se você coloca muito suplemento em uma cápsula, você finge que está tomando. Porque não vai resolver. Não tem como. Aham. Você tem 20 vitaminas dentro de um comprimido. Não dá. Primeiro porque é muita coisa. Se tem muita coisa, tem pouca quantidade de muita coisa. E segundo item que é importante, você acaba um anulando a absorção do outro. Um ou outro diminui a absorção, é comprovado. Tem horário isso. certo, assim, para tomar cada Alguns um? alimentos, sim. Sério? Alguns alimentos, sim. Exato. Doutor, me fala, sabe o que eu queria saber de vocês também? Carinho. Como que é esse movimento? Pau da máquina. Meu Deus, explica isso para nós. E aí o Messi tem um também, né? Pizza quente. Eu tô sabendo agora. Pau da máquina e pizza quente. Eu falei, gente, eu vou sair daqui hoje voando desse podcast. Pau na máquina é pisar quente. Pois eu acho pisar quente é pau na máquina. Mas me conta, é um movimento, essa semana eu até vi também, eu acho que foi no domingo, eu fui no sábado no Limpão, domingo o senhor foi lá. Domingo eu fui lá. E aí eu falei assim, gente, eu quero ir também, com esse povo que pisa quente no pau na máquina. Vamos juntar os dois grupos. Vamos juntar esses grupos aí. Exatamente. Depois da competição. Me conta aí, doutor, como que é esse movimento? Qual é o objetivo? Olha, eu nem sei quando começou, mas eu comecei a postar pau na máquina para dizer assim, olha, vamos lá, vamos botar a máquina para rodar, vamos colocar a máquina para funcionar, sair do sofá. E comecei a postar porque assim, eu descia no elevador muito apressado, né? Então eu descia com o tênis na mão, coisa mania de triatleta, né? Para calça rápido, veste roupa rápido e tal. Então, assim, eu saía com o tênis na mão e dizia, vambora, pau na máquina. E aí pegou e foi pegando, e muita gente vendo o exemplo, né? E a gente nem tem ideia de que a nossa rotina acaba impactando as pessoas. De você ver a disciplina de alguém saindo para treinar num determinado horário, todo dia, acorda bem. E isso virou um movimento para incentivar as pessoas a saírem do sofá, começarem a fazer exercício, quer seja no princípio de uma caminhada, a caminhada é melhor do que estar no sofá. Melhor do que estar no sofá é correr, melhor do que correr é malhar, é puxar ferro. Né? E olha que eu tinha cisma com o negócio de puxar ferro, eu não gostava de... Na minha época era polo, né? Fazer apolo, não era polo, não era musculação. Eu fazia polo, né? Eu não gostava muito não, mas
Hoje eu não vejo uma coisa melhor para a minha saúde. Eu faço meu aeróbico, mas eu amo porque você é como se você estivesse cuidando do seu dia a dia, porque uma dona de casa para fazer suas atividades, pegar alguma coisa, levantar o braço, você trabalhar, se levantar, esse movimento básico, você precisa de musculatura. É tanto que um amigo meu, ele é cirurgião torácico em Fortaleza. E eu consultando, ele me pediu, ele formou comigo, ele disse, me ajuda, me orienta aqui. Eu fui orientar e ele disse, me manda fazer academia não. Eu disse, você precisa. Ele, mas eu ando 1h30 ao redor do shopping Guatemi, em Fortaleza. Eu disse, pois faça o que eu estou dizendo, que o médico aqui sou eu, você vai ter que fazer o que eu estou dizendo. Aí ele disse, Alex, eu passei vergonha, porque quando eu fui fazer o exercício, a perna estava tremendo para fazer o exercício básico. Aí ele viu que ele andava, mas não tinha força muscular. Força muscular. O Messi sabe disso, né? Como é diferente. Né? E o tanto que a gente precisa, né? Quando a gente está falando de longevidade, né? O tanto que a gente vai precisar disso na velhice, né? É a hora que a gente precisa ter músculos fortes para a gente ter autonomia. Sim. Né? E aí... Não, vamos dizer assim, o tanto que a gente vai precisar no futuro. No futuro, nada de velhice. Ninguém vai ficar vendo, vamos morrer jovem o mais tarde possível. Com certeza, isso mesmo. Eu acredito que vamos morrer jovem o mais tarde possível. Ela está muito mais bonita e mais linda e maravilhosa aos 48 do que aos 30. Pau, né? Dando pau nas meninas. Tá. E aí, o que é pisa quente? Conta pra nós, amiga. Explica esse movimento. Eu sou lá do interior de Goiás, fui criada na roça. Minha mãe costureira e meu pai ali da roça. Digamos que fazendeiro, não sei, ele tinha uma rocinha. E aí nós fomos morar na cidade e eu sou a caçula de 3 irmãos. E aí a minha mãe costureira, e aí ela falava para os 3 filhos, vai lá na loja social e compra um retrosa de linha. E aí os meus irmãos sempre tinham uma historinha, né? As minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs mulheres e um homem. Aí as minhas irmãs, que eram mulheres, elas tinham que vestir uma roupa, calçar um outro chinelo e tal. E aí sobrava para mim, por quê? Eu ia do jeito que eu estava. Eu tinha 8 anos de idade. Eu era daquela época de andar na rua de calcinha. Então, eu ia voando de calcinha lá na loja social, porque sempre voltada para resultado. E assim, eu queria atender minha mãe. Então, eu ia correndo descalço. Eu não estava nem com cabelo, com calcinha, com nada. E chegava e trazia o retroço de linha para minha mãe. Então, minha mãe só pedia para mim. E falava, não, eu gosto de pedir para o Messi, porque ela pisa quente. Aí, quando eu ia para a roça, lá, e meu pai, que vem a minha característica empreendedora, veio do meu pai. E aí, lá, nós tínhamos a plantação de piqui. E aí, vamos pegar piqui. Aí, meu pai me ensinou a fazer conserva de piqui para vender. Eu comprei um bezerro com a venda da venda das conservas de piqui. E aí, o papai sempre falava, vamos pegar piqui? Quem que ele chamava? Eu Messi. Por quê? Porque eu pisava quente. Eu não contava historinhas. E aí, recente, agora, então, na minha jornada aí, sempre como executiva, como empresária, eu nunca contei historinha. É para vir fazer o podcast? Bora fazer. É para pegar os pesos? Bora fazer. Aí, agora, recente, eu organizei um grande evento aqui na cidade, né? A corrida do Lab Plus Vida. Estive à frente da organização com 1.500 atletas. E aí, a gente estava fazendo, um exemplo rápido, fazendo a entrega dos kits no Hotel Céu. E nós recebemos uma carga de que o nosso kit teve 15 itens. Você correu, doutor? Não corri. Não, perdeu. Estava viajando. Foi extraordinário. Eu estava em São Paulo, na minha especialização, não pude ir. E aí chegou um carro de caixas de Red Bull. E aí só com uma pessoa. E aí esse rapaz foi e pegou os Red Bull no hotel e tinha que colocar na porta do elevador, mas tinha que subir, enfim, e no outro nível, outro pavimento, várias caixas, 1.500 itens. Aí ele colocou na porta do elevador e falou, não vou levar. É só até aqui que eu vou te entregar. Falei, como você vai fazer isso? Como você vai fazer isso? Você vai me deixar aqui sozinha, eu, mulher, aqui, pegando essas caixas? Ele falou, olha, eu não posso fazer esse serviço aqui. Eu falei, gente, e eu não dou conta de carregar esse tanto de caixa de Red Bull? Eu, bicampeã brasileira de fisiculturismo, tudo. Menina,
travei o elevador e comecei a carregar a caixa, entendeu? Eu tinha que desocupar porque o hotel ia me notificar e tudo. Pisar quente. Não é porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. É resolver o problema. Se é para buscar a linha, busca. Se é para descer a caixa de Red Bull. Sabe, amiga, pisar quente é não contar a historinha. Poder da ação. Fazer acontecer com a ferramenta que tem. Eu tenho os braços, eu tenho as pernas, por que eu não posso carregar? Sabe? É você agir, pisar quente sem contar a historinha. Eu tenho que fazer a dieta, eu tenho que pisar quente e fazer. Eu não tenho escolha. Uau. Eu tenho que ir treinar, eu tenho que pisar quente e fazer. Sabe? Então, pisar quente se chama o poder da ação, o poder de agir. E esse poder é tão grande que você alcança o resultado que você almejou. Uau, é isso. Pau na máquina e pisar quente. Gostei. Pisa quente, pau na... Gente do céu, não acredito que nós estamos finalizando esse podcast. Não acredito. Voou o tempo, eu tenho tanta coisa, eu não perguntei nadinha aqui. Nada das coisas que eu tinha aqui para perguntar, não perguntei ainda. Você fez eu decorar. Olha o tamanho de tanto de coisa aqui, doutor. Tem que fazer um segundo Tem agora. Que fazer o segundo, porque é muita coisa pra gente conversar. Pós-competição. É verdade. Aí, trazendo a medalha aqui, o troféu. Trazendo esse troféu, vai ser lindo demais. Que maravilha. Mas eu quero, por último, só para a gente finalizar, eu quero que o senhor fala qual é a mensagem que o senhor quer deixar para nossas admiráveis, né? Para ter essa vida longa e saudável, para ter plenitude em todas as áreas da vida, porque o que a gente quer trazer aqui é para que todas as nossas admiráveis, para que elas possam ter plenitude em todas as áreas da vida, né? E qual é a mensagem que o senhor traz? Vou usar a Bíblia. Usa. A Bíblia contém 365 vezes a palavra não temas. Uau. Uma para cada dia, né? Então eu digo que é uma pegadinha para Josué condizendo que a terra é tua, mas assim, eu ia ficar assim, conturbado de saber que meu primeiro passo é ser a muralha de Jericó, que era intransponível. Né? Então, assim, eu ouvi, inclusive esses dias, né, que todo empresário de sucesso é um fracassado que não desistiu. Isso mesmo. Então, eu tenho esse princípio aí, né, que você não pode desistir. Não desista. Vai chegar lá. Continua. Vai chegar lá. Nós vamos chegar lá. Vamos sim, vamos chegar. Vamos, no futuro estaremos cada vez mais bonitas, mais saudáveis, mais maravilhosas, lindas, fortes, saudáveis, né? Pisando firme com o pau na máquina. Pisando quente. Pisando quente com o pau na máquina. E você, Melci, qual a mensagem que você traz para nossas admiráveis? Né? O que você quer deixar hoje aqui para que elas possam motivar a viver essa vida abundante e admirável? Acredite em você. Quando nós acreditamos em nós mesmas, nós estamos acreditando em Deus. Se eu pude, também você pode, em todas as áreas da vida. É só acreditar, confiar. Assim como o Dr. Alex falou de Josué e Caleb, eles foram os únicos que voltaram de 12. E Deus falou, quem é que vai pisar quente? Só teve ele que teve fé, força e coragem. Ele falou, Senhor, me ajuda? Ajuda. Então, ele pisou quente, atravessou o mar, quebrou o muro através do louvor. Então, acreditou, teve fé. E quando nós acreditamos em nós, você está aqui aliado com Deus, porque Deus fala, opa, se ela está acreditando nela é porque está acreditando em mim. Então, para as admiráveis, acredite em você. Não sei qual é a sua situação, eu não sei em que pilar que você precisa evoluir, se é no seu pilar saúde. Pisa quente, acredita em você, faça o que tem que ser feito, vá no Dr. Alex, pega a orientação alimentar da tua saúde, o check-up ali dos exames. Partiu para cima, pau na máquina, pisa quente. Isso mesmo. Uau! E segue a mentoria da academia lá. É verdade, né? O Messi. Como malhar através, né, do dia a dia lá. Gente, é isso. Meu Deus, que maravilha. O que a gente... Isso é muito forte, né? Quando a gente entende que Josué, ele tinha uma terra para conquistar. Deus falou para ele que ele ia pro dia que ele estava, né, na frente, abençoando eles. Vai com fé.
Mas todos os dias foi uma guerra que ele teve que vencer. Então, na nossa vida é assim. Todos os dias tem guerras para a gente vencer. Todos os dias a gente precisa se levantar com coragem, com força, com ânimo, acreditando que se a gente confiar em Deus, Deus está na frente abençoando, né? Fazendo o impossível acontecer, né? Porque a Elmeci fala muito nisso, porque quantas vezes, né? Quando ela começou, para ela isso era o impossível, ela ganhar uma medalha de fisiculturismo, né? Aos 46 anos, não foi isso? Exatamente. Então, é não acreditar que existe impossível, porque não existe, né? Se você tiver fé, continuar acreditando, nós vamos muito mais além, cada vez mais. Muito, muito grata. Estou muito feliz com esse nosso podcast. Foi maravilhoso. Que conversa maravilhosa. Vocês são extraordinários. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Eu quero honrar muito a vida do Dr. Alex e da Elmeci. Dr. Alex, uma agenda super lotada, né? E eu todo dia falava, doutor, o senhor pode hoje? Pode tal dia? Pode tal dia? E a Elmeci também, né? Se preparando para esse desafio que ela vai enfrentar agora. Nós desejamos muito sucesso. Amém. Vamos estar aqui na torcida. Aqui, né? Torcida por você. Em nome de Jesus, você vai conseguir. Amém. Sim. Porque cada vez Deus vai te levar a lugares maiores, né? E conquistar prêmios melhores. Em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar. E um beijo para todas as nossas admiráveis. Beijo. Continua conosco. Manda esse vídeo para outras pessoas que precisam de viver uma vida saudável também, né? Eu quero convidar vocês para seguir o Dr. Alex, seguir a Elmeci também, né? Nas redes sociais. Fala a sua rede social. DR. Alex Barros. Instagram. Dr. Alex Barros. Elmeci Duarte. ELMSY, Duarte. Gente, me siga também, Esli Barros, nas redes sociais. Estamos juntos. Que Deus possa te abençoar. Tudo de bom pra você. Você é uma mulher admirável. Um beijo no seu coração. Fui!